irmãos, tudo bem? Que saudade da igreja. Eu quero contar para vocês um pouquinho da experiência que eu tive. Essa semana eu estava no meu quarto lendo a palavra e eu estava lendo a palavra e aí eu parei e orei e pedi para Deus para fortalecer a minha fé, para me dar espírito de ousadia, para me fortalecer nele. E aí, assim que eu fechei a boca, a irmã Laura me ligou. Não, a irmã Laura me mandou uma mensagem. E ela falou: "Oi, Nath, tudo bem?" Eu falei: "Tudo bem, Laura." Aí ela: "Tudo bem mesmo? Porque Deus pediu para me ligar para você." Na hora que ela falou isso, eu entrei em crise de choro e falei para ela: "Laura, você não vai acreditar. Eu acabei de pedir para Deus fortalecer a minha fé e me dar um espírito de ousadia." E foi muito forte, muito forte. Ela falou assim: "Nath, então Deus ouviu a sua oração." E aí ela me ligou e começou a orar por mim. Então, irmãos, assim, às vezes a gente tá nessa quarentena e às vezes a gente acha que Deus não tá ouvindo a nossa oração. A gente ora, a gente busca, a gente fica aqui preso dentro de casa, sem poder sair, né? As pessoas estão lá na rua, a gente fica meio querendo sair de casa, mas, né, fica preso aqui e parece que não tem nada nem ninguém. Mas, irmãos, Deus ouve a nossa oração. Nesse dia eu tive a certeza que Deus estava me fortalecendo na fé dele, porque foi muito forte. Na mesma hora que Deus estava me fortalecendo, Ele me estava dando uma lição de ousadia, que a Laura sentiu no coração de me ligar, que eu também posso fazer isso, que eu também posso ter essa ousadia de orar pelos irmãos, ligar para eles para saber se está tudo bem, porque nós somos uma igreja, nós somos unidos, nós somos uma família. Então eu aprendi isso, foi muito forte. Eu senti, depois que a Laura desligou, eu senti uma alegria muito forte no meu coração, muito forte a presença de Deus na minha casa. Foi muito lindo, foi muito bom. Glórias a Deus por isso. Deus é bom, irmãos, Deus está cuidando de nós e tenham fé, fique firme na presença de Deus, que Ele está cuidando de nós. Bom dia, igreja, a paz do Senhor a todos. Eu venho nessa oportunidade compartilhar o meu testemunho com vocês, porque por várias vezes nessa semana está sendo falado sobre um versículo que foi proferido na minha vida e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Está em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Eu recebi essa palavra no dia 28 de abril de 2018. E eu tenho anotado essa data porque foi um dia muito especial lá no consultório. Eu recebi a visita de uma pessoa querida e ela falou isso. Naquela época, eu estava numa subida, assim, só crescendo, né? Porque eu já tinha vindo de uma fase muito difícil. Eu era uma pessoa que não acreditava mais nas pessoas. Eu fui traída lá no consultório por uma outra colega. Então, foi uma fase, era uma etapa, assim, difícil para mim. E no meio de tudo isso, Deus mandou a Milagres para trabalhar comigo. E a gente estava só subindo. Eu me lembro que até testemunhei lá na igreja que em época de crises eu estava fazendo a reforma. Em época de crises eu contratei funcionário e a gente só estava subindo. Aí, depois dessa palavra, em abril de 2018, aconteceu alguma coisa e as coisas começaram a piorar, né?
Então, quando ela falou isso, nossa, eu recebi como provisão, mas jamais imaginaria o que estava vindo pela frente, né? Aí nós estamos agora em abril de 2020, né? São 2 anos quase que estamos nessa luta. Depois disso, eu tive que dispensar a funcionária que eu tinha contratado. A Milagritos, ela parou de trabalhar comigo por um tempo e Deus abriu uma porta maravilhosa para ela, que a gente começou a ver a mão de Deus em tudo. E, bom, aí no meio de tudo isso, né, foi despencando e a gente foi no monte dia 24 de agosto do ano passado. E a pastora Valéria teve uma revelação do Senhor e ela falou a seguinte palavra: Deus manda dizer que você vai assinar papéis. Não tenha medo, eu sou contigo. Imagina, eu recebi essa palavra e, na verdade, assim, eu falei, caramba, eu vou assinar papéis, né? Mas aí eu não imaginava o tempo, né? Porque isso pode se cumprir no dia seguinte ou pode demorar anos, né? E, bom, aí foi indo. E depois a gente fez uma campanha com a minha irmã de oração. E Deus usou o meu primo para me mandar a seguinte palavra. Isso foi no dia... não me lembro, acho que foi em agosto. Não, foi em setembro. Foi dia 3 de setembro de 2019. Aí está escrito assim, Apocalipse 3:8. Eu conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. No meio de tudo isso, Deus usou o meu pai para procurar uma sala própria, né? Porque lá no consultório do Jabaquara eu pago aluguel. E imagina, eu fiquei atordoada. Por quê? Porque jamais na minha cabeça, nessa descida que eu estava indo, jamais imaginaria eu adquirir alguma coisa, né? E, pois é, Deus me surpreendeu. Aí eu acabei comprando uma sala própria, onde estou gravando vídeo. E Deus é tão assim, tão incrível, é um milagre mesmo, é um milagre que somente Deus poderia ter feito. E Ele proveu tudo, né? Eu tinha uma poupança, a minha irmã, meu pai e meu irmão também ajudaram e conseguimos comprar a sala. Aí depois veio a parte da reforma, uma coisa assim que para mim era impossível porque eu não tinha condição nenhuma de fazer esse gasto, mas o Senhor só multiplicava e a gente conseguiu fazer. Eu comecei a trabalhar neste lugar em janeiro deste ano, né? E uma das minhas maiores preocupações sempre foi: meu Deus, como que eu vou honrar todos esses compromissos? Por quê? Porque eu estou pagando aluguel lá, eu já tinha colocado à venda o consultório faz muito tempo. Ninguém, é de Deus mesmo, é de Deus. Eu me lembro que eu pedi um valor, não vendia, eu falava, gente, eu não consigo. Abaixei o valor pela metade e nada. Eu abaixei pela metade da metade e nada. Ninguém quis comprar o consultório. Aí, quem sou eu, né, para contrariar os planos do Senhor? Eu decidi me aquietar, eu falei, não, o Senhor vai prover, se Ele falou que vai cair chuva, então vai cair chuva. De lá para cá, irmãos, eu estou vivendo dia a dia com o Senhor. Não é fácil, porque você precisa honrar com todos os teus compromissos. Eu sempre fui uma pessoa muito correta em relação a isso. Eu não gosto de ficar com nenhum tipo de dívida. E Deus tem me honrado.
Aí são muitos milagres no meio de tudo isso, muitos, desde a questão espiritual, que é mais importante, né, na parte da minha família, a minha parte, né, como ele realmente está me pulindo durante todo esse tempo. Eu estou aprendendo a viver o maná do dia a dia. E hoje eu percebo realmente como que era aquele maná que caía para os israelitas. Todo dia ele mandava uma provisão. E ele não manda qualquer coisa, ele manda coisa boa pra gente, né? E ontem foi mais uma resposta que eu recebi do Senhor. Como a gente está nesse tempo de quarentena, né? A gente trabalha e não trabalha, né? Porque as pessoas não saem na rua, então a gente fica lá esperando só emergências, né? E foi assim, foi muito assim, uma resposta muito rápida. Eu estava lá sentada, né, pensando, Senhor, e agora? Como que eu vou fazer para honrar o condomínio? O aluguel, olha só, Deus fez o impossível. Eu só vou cortar essa parte aqui. O dono lá do prédio, ele sempre foi uma pessoa muito assim, muito difícil de lidar. Ele tem uma imagem lá no prédio de uma pessoa muito intolerante. E é incrível como que o Senhor, até nisso, ele me mostra que ele tem controle sobre tudo, né? E aí o dono, ele veio, ele viu a minha situação e ele falou bem assim no meu olho: não se preocupe, eu vou te ajudar no que você precisar. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus está falando comigo através dele. E pois é, aí aconteceu essa questão do coronavírus e ele abaixou meu aluguel pela metade. É um valor que eu consigo honrar hoje. Ele abaixou pela metade. Uma pessoa que você fala, nossa, jamais faria isso. Ele fez. E ontem, pensando, né, nossa, eu preciso honrar com o condomínio. Aí chegou um paciente que eu estou atendendo e olha só, ele é um paciente que vem de Santos, ele não mora aqui do ladinho. Deus me mandou um paciente de Santos e ele chegou com um comprovante de depósito, exatamente quase o valor do condomínio. Então, nessas horas eu vejo realmente como que Deus se preocupa com cada detalhe, ele se preocupa com tudo que a gente precisa, né? Às vezes ele faz esse tipo de epidemias, de crises, né? Porque a gente tem que aprender a depender 100% dele. Não é fácil. Nossa, para mim foi muito difícil, porque eu me sentia uma pessoa que eu podia tudo, que no meu braço eu iria conseguir tudo, e não é, né? O dom de cada um vem dele, a provisão, a nossa família, é tudo dele. E eu aprendi. Hoje eu sou outra Mila, eu dou graças a Deus. E eu queria encorajar a vocês que não se desesperem, a provisão do Senhor vai vir como veio na minha vida e está vindo. A gente aprende a viver no dia a dia. Para quem não tem um salário fixo, né? Não é fácil, porém Deus sempre tem uma saída para todas as nossas necessidades. Uma coisa também que eu queria falar para vocês é que assim, vai se cumprir a segunda parte dessa promessa. Ele falou, vai cair chuva. E eu creio em nome do Senhor Jesus que vai cair chuva. Toda vez que eu olho no céu, eu me lembro, nossa, depois que eu recebi essa palavra, todo dia que eu ouvia o barulho da chuva, eu falava, é minha chuva, é minha chuva. Aí eu declarava, eu sei que a chuva está chegando. E toda vez que a gente olha no céu e vocês escutam o barulho da chuva, lembre-se dessa palavra. Deus vai honrar, como a pastora falou, Ele vai dobrar. Não que a gente precise, porque esse mundo não é o nosso destino final,
mas Ele vai cumprir a sua promessa, Ele vai dobrar. Na minha vida, Ele já dobrou, eu não tenho o que falar. Eu sei que Ele que está cuidando de tudo, eu sei que todo lugar onde Ele me leva tem um propósito, eu sei que Ele tem um propósito. Se Ele não permitiu que eu saísse daquele lugar e Ele ainda está me mantendo lá, é porque Ele tem ainda muitas coisas para fazer comigo lá. E que seja no tempo do Senhor. Antigamente eu ficava entristecida. Eu falava, ai meu Deus, nossa, tanto sacrifício, tanto esforço. E aí eu vou abrir mão. E hoje não. Hoje eu falo para Ele, Senhor, no teu tempo, do teu jeito, eu não sei qual que vai ser o jeito dele, né? Mas hoje eu vejo que a provisão do Senhor, ela é sobrenatural. E que eu encorajo vocês a continuar orando. Aproveitem esse tempinho para ficar dentro de casa, procurando, estudando a Bíblia. No meio de tudo isso, a nossa igreja, né, os intercessores e a pastora, eles foram lá no consultório e a gente recebeu o Salmo 37. Dê uma lida. O Salmo 37 ele é cheio de promessas. Ele está guiando nossos passos, nosso caminho por veredas assim seguras, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, mas o que é isso? Não, o Senhor está no controle de tudo. É somente a gente se aperceber de tudo que Ele está fazendo. Eu dou graças a Deus por vocês, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos nossos intercessores, porque a minha vitória é sua vitória. Porque eu sei que se não tivesse toda essa ajuda espiritual que eu tive durante todo esse tempo, talvez eu não teria conseguido, né? E eu dou graças a Deus e agradeço a Deus por vocês, pelos meus amigos, pela minha família, né? E que Deus esteja com todos vocês. E eu creio sim que essa doença já foi embora. E em nome do Senhor Jesus, a gente vai voltar, mas a gente vai voltar bem diferente. Aí agora sim que a gente vai aprender a viver do maná diário de Deus. Deus abençoe a igreja.